Muito bom dia a todos. Estamos aqui para falar do presente e do indicativo, né? Le présent de l'indicatif. Bom, nós já tínhamos falado do presente e do indicativo quando abordamos os verbos do primeiro grupo. E nessa lição de hoje vou fazer uma pequena recapitulação dos verbos do primeiro grupo e depois vamos avançar para os verbos do segundo e terceiro grupo. Já tínhamos visto que temos uma pequena regra, né, para conjugar todos os verbos do primeiro grupo. E lembrar que os verbos do primeiro grupo são todos aqueles que terminam em ER. Esses que têm a terminação ER são verbos do primeiro grupo, com a exceção do verbo aller, né? Do verbo aller. O verbo aller, sim, faz parte dos verbos do terceiro grupo, sim, mas não obedece à regra de conjugação dos verbos do primeiro grupo. Temos aqui nessa tabela a pequena regra, né? Ou a nossa regra para os verbos do primeiro grupo, onde para o ju vamos ter a terminação E, para tu vamos ter a terminação ES, il ou ele vamos ter a terminação E, nu vamos ter a terminação ONS, vous vamos ter a terminação EZ e ele ou ele no plural vamos ter a terminação ENT. Temos aqui um exemplo do verbo parler, né? Verbo parler, temos aqui a terminação ER. Verbo manger, o verbo marcher, temos aqui a terminação ER. Então, esses são os verbos do primeiro grupo. E vamos lá ver como são conjugados. Se forem a reparar, as terminações que temos no verbo parler são as mesmas que temos para o verbo marcher. Então, para todos os verbos que terminam em ER, vamos ter essas terminações. O que vai ser? Vamos manter, né? Vamos manter a radical do verbo. Então, nesse caso, temos aqui marche, né? Essa sim é a radical do verbo. Então, vamos eliminar a terminação ER. No lugar dessa terminação ER, vamos colocar essas terminações que vem aqui, né? Correspondente a cada pessoa gramatical. E já que dizemos que o verbo aller é uma exceção, podemos ver aqui como é que é conjugado o verbo aller, né? Ver que ele já não segue a regra. Então vai ser je vais, tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, il ou elle no plural, né? Vão. Se prestar atenção no aller, onde permanece com a radical é só no vous, no nu e no vous. Daí que o verbo aller torna-se especial, então não vai obedecer àquela regra de conjugação dos verbos do primeiro grupo. Então, temos aqui uma estrutura de como forma frases simples, né? Temos aqui a estrutura, ok? Temos aqui a estrutura que é sujeito, o verbo mais o complemento, né? Sujeito, verbo mais o complemento. Atenção que o verbo deve estar conjugado, claro. Para formar uma frase precisamos conjugar o verbo. Então temos aqui um exemplo. Je mange, né? Je mange la banane.
o primeiro exemplo. Je mange la banane. Então, temos o je, que é sujeito. Temos o mange, que é o verbo, né? Do verbo manger. La banane, que é o nosso complemento, né? B, temos elle aime la musique. Todas as frases que temos aí como exemplos seguem a estrutura, obedecem à regra de conjugação dos verbos. Até mesmo para o verbo aller, temos aqui um exemplo. Je vais à l'école. Eu vou à escola, né? Temos aqui tu vas à pied. Tu vais a pé, e entre outros exemplos que temos aí. Temos mais para baixo o nosso foco para hoje, que são os verbos que não são do primeiro grupo, né? Mas sim do segundo e terceiro grupo. Atenção, porque esses verbos do segundo e terceiro grupo não obedecem uma regra clara para a sua conjugação, né? Daí que torna-se um pouco difícil de conjugá-los. Então, para tal, o que é preciso é, primeiro, conhecer o verbo. Como é que vamos conhecer o verbo e a sua conjugação? Investigando, procurando ver nos livros, na internet e por aí em diante. Então, os verbos do segundo e terceiro grupo são todos aqueles que não têm a terminação ER. Então, basta virem um verbo sem a terminação ER, significa que o verbo não é do primeiro grupo. Então, não obedece àquela regra que já vimos lá da conjugação. Aí precisamos saber como é que se conjuga. Não tem regra. É só peguem gramática, livros, internet, não sei o que, e verão cada conjugação de cada verbo. Então, dos verbos que temos aqui nessa coluna, nessa caixa, acho que temos por aí uns 20 verbos. Então, esses que eu já coloquei a negrito, né? O verbo être, pouvoir, apprendre e dire. Então, são esses daqui que eu já conjuguei, só para mostrar-vos a diferença que existe entre os verbos do primeiro grupo e os que não são do primeiro grupo. Esses já não obedecem à regra, por isso que tem uma conjugação bem diferente. Olhem, por exemplo, o verbo être, que significa ser ou estar. Então, ser ou estar, né? Aqui. Então, vamos lá. Temos je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. O verbo pouvoir quer dizer poder, né? Temos je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, il ou elle peuvent. Então, aí já não temos aquela regra que vai nos dizer, epa, temos que seguir essa linhagem para poder conjugar os verbos, né? Então, amigos, peço que prestem muita atenção nisso. Isso vai exigir de vós uma grande entrega, né? Isso vai exigir com que vocês procurem mesmo investigar para que possam conhecer esses verbos. Não há nenhuma regra que eu possa vos dar para que vocês saibam conjugá-los, né? E o verbo aprender também, né? Para dizer aprender, é a mesma coisa. Não obedece nenhuma estrutura, nenhuma regra. O verbo dir quer dizer, não obedece nenhuma estrutura também. E temos aqui exemplos. Vamos lá.
Kiandra est une fille très intelligente. Né? Kiandra est une fille très intelligente. Vous pouvez faire ces exercices sans avoir besoin d'aide de personne. Tu apprends l'anglais spontanément. Je dis ce que je pense. Então, espero que isso tenha sido claro para vocês. E para os nossos exercícios para hoje, que claramente vão precisar que vocês investiguem muito. Sobretudo, vocês vão precisar de internet para isso. Está tudo muito facilitado na internet. Então, o exercício número 1 é relativo aos verbos do primeiro grupo, né? Que não são lá complicados de fazer. Então, o que eu quero de vocês no exercício número 1 é que vocês conjuguem os verbos, né? Esses verbos que se seguem, que são nettoyer, manger, accepter, envoyer, regarder, trouver, acheter, retourner, aimer, étudier, déranger, penser, jouer, jurer, danser, aller, passer, frapper, chanter, jouer, respecter. Então, o exercício número 1 é dos verbos do primeiro grupo. Todos nós sabemos como conjugar os verbos do primeiro grupo. Também porque a regra lá em cima facilita-nos. Então, para o exercício número 2, aqui sim, já entramos nos verbos do segundo e terceiro grupo, que são aqueles que não têm nenhuma regra para conjugar. É preciso conhecê-los. Então, o que vocês vão fazer é conjugar os verbos, né? Esses que estão aqui nesse quadro, né? Temos aqui os que eu já conjuguei, não precisam, né? Que é o caso de être, pouvoir, apprendre e dire. Então, os que eu já conjuguei não precisam. Então, vocês vão conjugar esses outros que não estão a negrito. Esse é o exercício número 2. Conjugar os verbos e encontrar os significados em português. Para o exercício 2.1, formem duas frases para cada verbo, né? Duas frases para cada verbo, usando diferentes pronomes. O que quer dizer com isso? Usando diferentes pronomes. Por exemplo, não é para fazer as duas frases só utilizando o pronome eu, né? Ou fazer todas as frases sendo no pronome nós, né? Procurem variar os pronomes, né? E se vê que a usagem dos pronomes já está meio cansativa, então podem usar os nomes, né? Os nomes próprios por aí. Temos aqui um exemplo. Il a une voiture blanche. Ele tem uma viatura branca. Então, podemos substituir o ele pelo nome de alguém, não é isso? Então, nesse caso, nós colocamos Paul a une voiture blanche. Então, quer dizer, Paulo tem uma viatura branca. Temos aqui no segundo exemplo, Jean et Dubois comprennent la matière. Jean e Dubois compreendem a matéria. Então, Jean e Dubois podem ser substituídos por um pronome, não é isso? Então, qual é o pronome? Eles, nesse caso, eles. É por isso que temos aqui, il comprenne la matière, que quer dizer, eles compreendem a matéria. E boa sorte para todos. Espero que não tenha sido... espero que não seja lá muito complicado para vocês.